O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. E eu sou o Caio Belandi, como você já percebeu, longe do estúdio, né? Tô direto aqui da minha casa mesmo para entregar o Lado B do Rio 287 aos seus ouvidos, diretamente do seu feed. Minha voz tá um pouco anasalada, tô um pouco rouco, passando aí pela essa, não sei se é virose, resfriado forte aí que essa semana atingiu o Brasil inteiro, né? Temperatura doida, louca, aqui de secura no Rio, calor, enfim. Então não tô muito legal não, mas vou conseguir entregar um programa para vocês. Hoje a gente tá sem o Fagner, né? Que tá novamente ausente aí por motivos de dinizismo nessa altura do campeonato. São 7h30 agora. Provavelmente já abriu o primeiro latão. Eu tô aqui com a Luara e com o Daniel, ambos assim como eu, via internet. Então, para explicar, né? O Sauí tá fechado, mas a gente não tinha como deixar de fazer o podcast que vocês tanto gostam, tanto ficam esperando aí chegar na sexta-feira. Então a gente vai dar o jeito de fazer o programa do jeito que dá, né? Não é a qualidade técnica, não é a mesma coisa, mas enfim. Antes de começar, né, de chamar o boa noite aqui para os meus companheiros e para minha companheira, agradecer a todos e todas, né, que acompanharam o programa da semana passada via live no YouTube, né? Pra gente é muito importante que, primeiro, quem ouve a gente tradicionalmente comece a se acostumar com essas lives, né? Elas serão mensais, e que com a gente criando esse conteúdo no YouTube, a gente possa atrair mais pessoas, né? Pessoas que não estão habituadas aí a ouvir o podcast por podcast, Lado B por podcast, né? Enfim, a gente está tentando fazer essa mão e contramão, essa mão dupla, né? De atrair gente diferente que está ali no algoritmo do YouTube, nos canais de YouTube de esquerda, e ao mesmo tempo a gente quer que você que acompanha a gente por podcast, se possível, se curtir, acompanhe a gente pelo YouTube também, deixar comentário, interagir, pra gente é sempre legal. Luara, boa noite. A gente está fazendo aqui uma espécie de review, né, do programa da semana passada. Até para quem ainda não tenha, porventura não ouviu, tem no YouTube, né, tem no feed, enfim. Foi um programa que foi muito bacana de fazer, porque a gente acabou jogando luz, né? É um tema que a gente tem visto aí que tem sido atacado pela extrema-direita, né? Então foi muito satisfatório fazer esse programa com a Larissa, né? Bem-vinda. Oi, Caio, Daniel e todo mundo que está ouvindo a gente a partir de agora. Caio, foi importante porque a gente já tem aí algum tempo, né, de Lei Maria da Penha, algum tempo que a gente fala de violência de gênero nos espaços e o quanto isso, na verdade, não vou dizer acordou, mas eu acho que a extrema-direita, ela vê em torno desse debate de gênero uma forma de se manter mais unida, né? É uma pauta que acaba agregando, assim, seja pelo pânico que eles espalham, né? Um pânico moral, seja também porque realmente projetam nas mulheres, e aí principalmente nas mulheres organizadas, né? Ou seja, nas feministas organizadas politicamente, um inimigo comum, né? Uma inimiga, né? Inimigas em comum, assim. Então, eu acho que é um tema que nunca está saturado. Acho que é importante que a gente... tem gente que já acha, né, muito óbvio, ou acha que sabe tudo, e mesmo a gente chegou ali com a Larissa, foi tão bacana, porque tinha muita coisa que a gente ou deixa passar, ou não sabia, ou não sabe com detalhes, e é um mecanismo realmente muito importante para a gente combater a violência de gênero. E eu queria começar hoje falando, já que a Lei Maria da Penha trata até mais especificamente da violência de gênero, né, violência doméstica e tal, eu quero começar lembrando hoje também de outro tipo de violência de gênero, que é a violência política, né? Quero começar lembrando que neste mês de agosto, o Lado B do Rio completou 7 anos, e eu que estou por aqui desde 2021, mas já acompanhava antes como ouvinte, sei que o Lado B vem falando há 7 anos, não foi impeachment, foi golpe. Eu digo isso porque essa semana o TRF rejeitou a apelação do Ministério Público Federal, né, que acusava a ex-presidenta Dilma Rousseff de crime de improbidade por causa das tais pedaladas fiscais. Então, a gente não pode dizer que foi o tempo que mostrou que a gente estava do lado certo da história, né, Caio? O lado B da história, porque a farsa já era evidente na época,
Mas cabe perguntar se, passada quase uma década, os responsáveis pelo fiapo de país que virou o Brasil serão responsabilizados. A gente sabe a resposta, né? É uma pergunta meramente retórica, mas que essa gente que vive cobrando autocrítica parece esquecer as consequências, né, dos próprios atos. Então, acho que cabe a nós, militantes, ativistas da comunicação alternativa, também produzirmos memória e reflexões para criar esses mecanismos de responsabilização. Né? É o que eu defendo, é o que eu acredito. Boa noite. É isso, né? E a gente acompanhou em loco, né? Esse momento, a gente sabia, a gente sempre soube. É uma decisão que, enfim, não sei qual é a decisão prática dessa decisão judicial, mas em termos de biografia, como a gente também já vem ressaltando, faz da Dilma Rousseff uma mulher, uma figura política muito maior do que ela era, inclusive enquanto presidente. Eu sempre falei isso e repito isso. A Dilma Rousseff política, né, a pessoa, a figura política, a mulher que ela é, né, a pessoa, figura humana também, inclusive, é muito maior, inclusive, do que presidente. Presidente, você pode. A gente viu aí, né? Eleger presidente é uma coisa, né? Ser uma figura como Dilma é outra. Aproveitar que você tocou no assunto, Laura, você me lembrou, não estava na pauta, mas a gente vai manifestar aqui a nossa solidariedade, né? A Marina do MST, né? Deputada estadual aqui do Rio do PT, que vai fazer uma agenda agora no domingo, dia 27, lá na Praça Levi Aires Brust, em Lumiar, que é um distrito de Nova Friburgo, após ter sido atacada, né? Ela e alguns militantes, né, com ela, foram atacadas, fortemente atacadas pela extrema-direita, lá em Lumiar, né? Na última sexta-feira, se eu não me engano, na última quinta, não estou com a data aqui, mas enfim, de toda forma, uma violência de gênero também, política, né? Mais uma. A mulher acaba sendo um alvo muito preferencial, né, da extrema-direita, e a gente viu porque no programa da semana passada, né, a gente entendeu um pouco porquê, mas é isso, né, a gente não vai recuar. Mulheres como Dilma Rousseff, né, como Marina do MST, tem um caminho pela frente, e aí a gente manifesta aqui a nossa solidariedade à Marina e quem for de Lumiar que é conhecido aí como Lumiar Amsterdã, né, é um lugar que a galera conhece como um lugar bucólico, bom pra ficar leve, ficar tranquilo, acabou sendo um palco de uma manifestação da extrema-direita que mostra que eles estão em todos os lugares, né? Não há lugar que não há extrema-direita no E aí, Brasil Caio, hoje. eu quero estender também, porque nessas últimas semanas teve outras parlamentares, né, outras mulheres eleitas com mandato que estão recebendo ameaças aí, deputadas, parlamentares do PSOL, principalmente aí eu vi alguns nomes, né, não sei se tem mais. A Isa, a Bela Gonçalves, lá de Minas, outros deputados, a própria Dandara, que a gente já entrevistou aqui, a Duda Salabert, que receberam ameaças de estupro corretivo. É, então, assim, por e-mail, eles não têm medo, a gente viu aí no caso da Marina, né, que foram presencialmente lá, colocaram a cara, mas tem também os outros tipos de covarde que se escondem aí nas redes. A gente tem também até uma entrevista sobre violência política de gênero aqui pro lado B, né, com o pessoal da revista Asmina. E é interessante as pessoas ouvirem também para poder conseguir diferenciar o que é isso e a violência disso, né, num país que matou Marielle e que continua tentando acuar as mulheres na política. Isso é muito sério. Isso não pode ser tratado como mera perversidade de um ou outro indivíduo. Não, isso é uma estratégia também, né, para retirar as mulheres do debate público. Então a gente precisa tratar isso com seriedade e pensar mecanismos para combater isso. Perfeito, Luara. Daniel, boa noite. A gente gostaria de não estar aqui, né, gravando o lado B, porque afinal é quinta-feira, dia de quartas de final, né, de Libertadores, mas a gente não liga para futebol, né? A gente sabe que o futebol é um instrumento da elite para manipular a cabeça do povo. E a gente também nem dá bola também para esse torneiozinho aí continental, da Conmebol, que fica passando pano para racismo e tal. Então a gente tá de boa, né? Bem-vindo. Já ganhei 3, não preciso de outro agora, não. Tô legal, mas caso tivéssemos passado, também não seria hoje o jogo, né? A Globo teria puxado para quarta-feira, porque seria de interesse de todo o Brasil. Como não tem Flamengo, não é mais de interesse do Brasil, né? Só de interesse de uma parcela reduzida da sociedade brasileira. Eu mereço ter que ouvir um negócio desse, gente. Só comentando aí em cima do assunto anterior, né, da Dilma, parece que a gente está aqui há tanto tempo e a gente começou o lado B, né,
bem no meio do processo de impeachment, né, entre a votação da Câmara, que foi a do afastamento, e a votação do Senado, que foi a definitiva, né, já sob o governo Temer, então interino, depois definitivo, né, parece que finalmente está chegando o tal do julgamento da história, né? A gente fica tanto tempo falando, meio como achando que é verdade, meio como consolo, né, para tanta derrota, mas parece que nesse caso específico a justiça dos homens, né, finalmente já começou a se adequar à justiça da história que a gente sempre sabia no que ia dar. Pois não sei, efeito prático disso também, né? Mas enfim, a gente segue, né? A gente segue. Bem, hoje a gente tá aí com mais um giro, né, de pistolagem para falar de alguns dos assuntos da semana. Então o Cesarotti vai tocar essa vinheta que vocês tanto gostam do roletão da pistolagem. Vai, Cesar 1. Roletão da pistolagem. Em que pese a forma, né, que foi com base em liberações de emenda, e o conteúdo, né, que é um pouco mais liberal, a gente gostaria, o fato é que o governo Lula 3 vai iniciar aí o último quadrimestre com as esperadas vitórias no Congresso, né? Há algumas semanas, né, já uns 3 meses mais ou menos, a aprovação da medida provisória da organização ministerial, que ficou aquela, pô, vai aprovar, não vai, é ruim, não era, mas precisa aprovar. Nessa semana foi a vez do texto do arcabouço fiscal, mesma coisa, é bom, é ruim, mas precisa aprovar e tal. Além também das MPs do salário mínimo e da correção do imposto de renda também acabaram aprovados aí essa semana. E aí, Dani, a gente já fez as análises sobre esses textos, né? Sobre o conteúdo, enfim, a gente meio que já passou, acho que os ouvintes podem puxar pela memória, podem ouvir nos outros programas. Se você quiser pincelar, evidentemente, você vai pincelar. Mas a gente quer focar aqui na análise do jogo político, vamos botar assim, né? A gente sabia que seria duro, né? A gente sabe como é o Congresso, a gente sabe que Congresso a gente ia enfrentar, né? A gente sabe como funciona o Congresso brasileiro, como funciona esse jogo entre poder executivo e os parlamentares, e a gente ficava com medo, inclusive, disso engessar um pouco a política do governo Lula 3, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo jogar, né? O jogo tá sendo jogado, a gente tá indo, né? Não é a forma, repito, né? Não, acho que a gente precisa deixar bem claro isso, mesmo sendo repetitivo. A gente gostaria que fosse de outra forma. Né? A gente luta, inclusive, para que seja de outra forma. A gente não acredita em democracia dessa forma, a gente acredita numa democracia de outras formas. Mas é o jogo que está sendo jogado, né? É o jogo que está posto já há algum tempo e a gente está conseguindo, né? Só uma emenda aí, né, que um pouco mais liberal do que a gente queria, é bem mais liberal do que a gente queria, mas a gente também sabe que o que a gente queria não era viável no curto nem no médio prazo. O Lula se equilibra numa conjuntura bem frágil, né? Só olhar os números da eleição, os números de aprovação do governo que melhoram, vem melhorando nos últimos 2, 3 meses, muito por reflexo da melhora do ambiente econômico e da consolidação, né, do aumento do Bolsa Família, o retorno do Bolsa Família mais estruturado, né, uma série de fatores positivos para o bolso da população trabalhadora, né, saíram coisa de 1 ou 2 semanas atrás, né, dados de que a inflação ela é menor para os mais pobres do que para os mais ricos, né? Os idiotas de praxe nas redes sociais correram lá, tem que apresentar contra-cheque, então, para fazer compras. Se você é pobre, você paga menos. Evidentemente que não, nossa audiência qualificada nem precisa explicar muito, né? Porque a inflação para os mais pobres é os bens que os mais pobres conseguem adquirir, que é basicamente alimentação, né? Aluguel, transporte público, enquanto que a inflação para os mais ricos é a de preço de automóvel, preço de imóvel, aluguéis mais caros e bens de consumo duráveis ou de luxo. Mas, enfim, voltando aqui à nossa vaca fria, pinceladinha no arcabouço, né? Ele deu a Câmara piorou a proposta original do governo, o Senado melhorou um pouco a proposta da Câmara, né? Retirando o Fundeb
por causa de um lobby, né, do governo local, o Fundo de Desenvolvimento do Governo do Distrito Federal, e a Câmara deu uma pioradinha de novo, porque como teve mudança no Senado, teve que voltar para a Câmara, essa versão aprovada retirou, não vou explicar aqui no detalhe, mas é um dispositivo que daria uma folga cerca de 40 bilhões a mais para o governo para planejar o orçamento de 2024, mas enfim, dos males o menor, entre mortos e feridos salvaram-se muitos, não todos, mas é um alívio nesse momento. O arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos, ele, como eu já falei, que ele é menos restritivo, dá uma folga para a elaboração do orçamento de 2024, e lá no início do ano, quando o arcabouço foi para a mesa, hoje ele é um alívio. Se tudo der certo, como previsto, e o país voltar a crescer daqui a 2 anos, ele vai ser um problema, porque ele vai passar a ser restritivo em relação a regras mais flexíveis, e haverá espaço para nova regra. Então, acho que em 2025 teremos que rediscuti-lo, e com o novo presidente da Câmara. Arthur Lira não pode ser reeleito por força do regimento atual da Câmara. Evidentemente que o regimento pode ser mudado pela própria Câmara, mas não sei se ele vai ter força política. Isso é uma regra muito antiga, bastante estabelecida, né, de que não pode haver reeleição no meio de mandato. Então, vamos ver como é que vai estar o ambiente político no início de 2025 e quem vai substituir Arthur Lira, e se a gente vai ter com esse mesmo Congresso, porém com uma configuração de mesa diretora diferente, espaço para uma maior flexibilização dessas regras fiscais. A conta, bem, eu tinha comentado no grupo, né, no nosso grupo aqui executivo, que com essas aprovações limpou-se a chamada agenda legislativa do primeiro semestre, embora já estejamos no final de agosto, né, com esse pequeno atraso de quase 2 meses, mas enfim, 8 meses de governo, passaram os temas mais espinhosos. O Congresso agora, basicamente, vai ser a negociação da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, todas as leis do orçamento, né, diretrizes orçamentárias e a LOA propriamente dita. É aí que vão estar o jogo da liberação das emendas, né, parlamentares, que tem o custo, mas é do jogo. E a conta a pagar é a entrada, a imprensa fala da entrada do Centrão no governo, né? A ampliação do Centrão no governo. O Centrão já tem aí, podemos considerar o PSD como o Centrão, tem 2 ministérios, a União Brasil tem 3 ministérios, e agora vão querer mais 2, né? Um para o PP do Lira e um para os Republicanos. E vamos ver para quem vai sobrar. São muitas as especulações. Certamente, qualquer nome que não sejam os do União Brasil e os do PSD no governo, considerando a qualidade média dos nomes do atual ministério, será uma troca para pior, colocando membros do PP e do Republicanos, mas essa é a conta a pagar por essa acomodação com o Congresso Nacional, né? É o pior Congresso Nacional que o Lula enfrentou, e é aquela piada que a gente coloca, né? É o pior Congresso da história do Brasil até agora. Não sabemos como vai ser o da próxima eleição, e porque é um Congresso que foi eleito, voltando à carga que a gente já disse em outros programas, o Congresso eleito em 2022 à luz do orçamento secreto do Lira, né, e da propaganda de reeleger, né, tudo isso que a gente está vendo, apareceu aí buraco enorme na Caixa Econômica Federal, com empréstimo consignado, criou um rombo orçamentário enorme com o Bolsa Família, que eles chamavam de Auxílio Brasil, sem nenhum critério, né? Destruíram políticas públicas e basicamente fizeram uma distribuição aleatória de dinheiro para tentar se reeleger. Não foi suficiente para Bolsonaro, mas foi suficiente para atrelar o voto de muita gente, muito deputado, que agora estão aí assombrando a gente, não só nessas negociações, né, das votações, como nessas CPIs todas farsescas, né, que a gente vê, como a do MST, a própria CPI do 8 de janeiro, agora tem CPI, estava comentando isso também, CPI com esse Congresso não dá para levar nenhuma a sério, né, vão ser todas palco para exibicionismo. Mas, enfim, concluindo, é isso. Limpou-se a agenda legislativa prioritária e agora dá para governar, digamos que, uma certa inércia junto ao legislativo. Mas haverá contas a pagar e a elaboração e a execução do orçamento vão ser as peças-chave que a gente vai ver aí nos próximos anos. E essa conta, né, Luara, ela não é barata, né? É uma conta cara,
Mas a gente sabe também que a gente já vem falando isso também durante o ano, né? É um jogo de perde e ganha, né? E que normalmente a gente perde mais do que ganha, mas quando a gente ganha, a gente tem bons ganhos, né? A gente vê aí algumas iniciativas voltando a acontecer, né, no âmbito federal. Posso aqui listar, por exemplo, a mais nova, talvez a mais recente, a que está aí na crista da onda, né, que é o Desenrola. A gente, enfim, mais médicos, farmácia popular, tudo isso voltando a acontecer por um lado, e por outro a gente acaba tendo que dar alguma contrapartida, né? Não é o ideal, mas eu acho também que isso mostra que a habilidade política do governo não está tão negativa quanto parecia, né? Andou se questionando muito a habilidade do governo em negociar, enfim, parecia que a gente só ia perder, parecia que a gente estava na mão do Congresso, enfim, de uma certa maneira a gente sempre fica na mão do Congresso, mas também não é assim, né? Ainda há uma força política, né? A gente está falando ainda do Lula, né? A gente está falando ainda de um governo, de uma figura política como o Lula, né? Sim, Caio, mas eu ia comentar isso que o Daniel falou da CPI e tal, porque acaba tendo que o governo tendo que atuar em várias frentes e driblar muito mais do que de fato armar uma grande estratégia aí para a goleada que a gente, querendo ou não, esperava. Por mais que a gente saiba, né, das condições e tal, a gente tem aquela esperança de, poxa, o governo progressista, de fato isso acontece. A gente vai ao supermercado, né? Então a gente sabe o que está acontecendo, sabe que já melhorou, né, das condições materiais e tal. Mas eu ia dizer que sinto falta, assim, porque a gente vê, principalmente eu que acompanho, que tenho companheiros ali atuando diretamente no governo, eu sinto falta de ver iniciativas que eu acho muito interessantes e que não tem tanto espaço, assim, ou pelo menos eu não tenho percebido tanto espaço. Vou citar, por exemplo, esse mês, né, que eu vi grande movimentação ali em torno das conferências de juventude, o pessoal da juventude debatendo, construindo com os jovens do Brasil inteiro, e são iniciativas que elas pegam justamente, né, onde o bolsonarismo ficava tentando enfraquecer, né, seja da coisa do ponto de vista das ideias mesmo, até do ideológico, para colocar em termos de senso comum, ou seja também pela uma coisa que vai além, sabe, do econômico, da melhora na economia, que faz esse enfrentamento das ideias mesmo. Acho que é isso que eu quero dizer. E a gente não vê isso aparecendo, assim. Claro que a gente não vai ver isso na mídia burguesa, óbvio, mas para mim não vejo um esforço tão grande assim para que saia ali dos espaços de debate do governo, por mais que tenha movimentado, e aí teve conferência de cultura, eu falei da juventude, eu falei de cultura porque teve aqui no Espírito Santo recentemente também, com a ministra Margarete Menezes e tudo mais. Então são movimentos muito interessantes, e aí eu listei, eu quis citar principalmente esse da cultura e da juventude. Eu acho até da cultura uma coisa muito impressionante, assim, porque com as últimas leis, né, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, a gente está vendo lugares em que a gente nunca via verba de cultura sendo utilizada e as pessoas se movimentando ali, ou seja, tem, a partir mesmo que das condições econômicas, a partir disso, os atores ali, sabe, se movimentando, e eu acho isso muito interessante, mas não vejo isso sendo linkado. Acho que é isso, sabe? Relacionado. Então a gente pode ter aí, de novo, um grande problema de a vida do povo melhorando, mas as pessoas não sabendo de onde que vem isso. Ou achando que é normal, é do nada e tal, e não relacionando isso a um governo, sabe, que com todas as dificuldades é um governo progressista, é um governo do PT. Eu ainda vejo essa dificuldade, sabe? E então acho que precisa de um esforço maior. E eu não acho que é só da comunicação, mas também é da comunicação, também é de apoio a uma comunicação alternativa e independente, para que isso circule, sabe? Para que essa informação circule, porque eu acho que as pessoas elas ainda não se ligaram. E até porque a gente vive mesmo esse jogo de ter que driblar uma oposição que não é uma oposição civilizada, né? É uma extrema-direita que está aí para sabotar o Brasil. A gente viu isso numa tentativa de golpe e não só, né? A tentativa de golpe ela acontece o tempo todo com eles forçando a barra. Então eu vejo muito esse desafio aí para acertar os pontos, porque por mais que tenha da Secretaria de Participação Social, né, tenha gente em todos os ministérios, eu acho que isso ainda precisa chegar na ponta, sabe? Precisa chegar nas pessoas ali
não só através dos preços que são praticados agora no mercado, mas de iniciativas mesmo de construção popular, sabe, de movimentos populares, de participação real nos territórios. Eu acho que ainda está precisando dar uma calibrada nisso, porque está acontecendo já. Mas isso não pode acontecer só nos eventos institucionais ou oficiais, sabe? Tem que estar para além, tem que estar na educação, na disputa da educação, porque a gente viu ali a coisa do ensino médio, mas já esfriou o debate, porque toda hora também surge uma coisa nova, e claro, que com muito mais qualidade hoje, ainda bem, gente. Mas eu acho que dá para tensionar nessas micro coisas que às vezes até a extrema-direita não está tão ligada. E aí falando, quero chamar a atenção para uma coisa que eles estão ligados há muito tempo, mas que vai acontecer agora, que é a eleição de conselheiro tutelar, né? E eu acho que são esses pequenos espaços, que aí também há uma coisa da institucionalidade, mas são pequenos espaços em que a gente precisa estar ligado, a gente precisa se movimentar, a gente precisa apoiar, procurar quem que a gente pode, né? Como é que a gente pode participar, apoiar, votar, mobilizar mais votos, porque também é um espaço de disputa, né? Dessa sociedade que a gente quer. Então, eu estou citando aqui, por mais que nesse caso seja institucional, existem outros que a gente pode criar também, eu sempre provoco nesse sentido. Então, eu acho que falta calibrar isso aí para que a gente também tome esse espaço, porque não dá para a gente ficar do lado de cá como espectador, né? As coisas estão acontecendo, a história está sendo feita e muito pesado, gente. A gente não viveu qualquer coisa, essa eleição não foi uma eleição normal, a gente ainda está tendo... não tem a dimensão do que a gente enfrentou. Nós estamos tendo agora, né? Ainda está vindo muita coisa à tona. Mas eu acho que a gente precisa ter essa noção. Nós não enfrentamos uma eleição normal e as próximas também não parece que vão ser muito normais. Nem para nós, nem para os nossos vizinhos. Então, ouçam aí também. Eu ouvi essa semana no Lado B Notícias sobre eleições no Equador, eleições na Argentina, né? Teve as prévias aí, tem extrema-direita aí apontando as cabeças aí na Argentina. Então, a coisa não está mole. Acho que a gente precisa realmente estar atento, forte e organizado. Só comentando um pouco a fala da Luara aqui, a gente fala do preço do supermercado, preço da gasolina, evidente, porque é o que chega no sentimento, né, da maior parte da população, e tem um paralelo muito fácil de fazer com o governo anterior, né? Porque a gente falava-se muito, não só a gente da esquerda, mas falava-se muito da carestia, do preço dos alimentos, do preço da gasolina disparada. Então esse paralelo é muito fácil de colocar numa diferença que aconteceu de forma muito rápida, se você pensar, né, em 6, 8 meses de governo. Mas, de fato, mudanças bastante radicais são perceptíveis em diversas áreas. A gente, coisa de 1, 2 meses atrás, fez um programa com o Gabriel Brito, né, falando da questão da saúde, e é absurdo a quantidade de mudanças para melhor que vem acontecendo na área da saúde. Tecnologia, um descontingenciamento brutal de recursos, né? Se você olha a curva de recursos para ciência e tecnologia do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que cresceu muito no primeiro governo Lula, manteve uma trajetória de crescimento do primeiro governo Dilma, sofre um contingenciamento já muito forte em 2015, naquele ajuste fiscal do breve segundo governo Dilma, e depois despenca. O governo Bolsonaro ele fica irrisório. E agora houve um descontingenciamento, tem muita gente, muito empresário recebendo financiamento que ele aplicou no ano passado, porque eram editais que estavam represados no ano passado, que está recebendo recurso para inovação tecnológica, de que ele pode estar botando na conta do Bolsonaro. Muito empresário que a gente sabe, né, que a classe empresarial, que foi edital lançado ainda em 2022, que não tinha recurso para pagar, e agora tem recurso para pagar. Então os projetos estão aprovados, estão sendo feitas liberações. O mesmo vale para recursos à universidade, mas na universidade essa balança ideológica pesa um pouco, não tanto, mas um pouco mais para o nosso lado. E também aí, como a Luara falou da questão da comunicação, deve ter muitos estudantes recebendo bolsa do CNPq, que sem estar necessariamente, que entrou na faculdade agora, que não viveu os anos de treva que a gente viveu aí, não só com o Bolsonaro, mas também com o Temer, né? Que pode estar recebendo suas bolsas do CNPq, achando que foi puro mérito seu. Legal, eu consegui, meu projeto é bom e o professor me escolheu porque eu sou bom aluno, tenho um CR acima de 9, sei lá. É evidente que vai ter o mérito, mas vai também ter o recurso disponível que não estava disponível aí nos últimos 5, 6 anos. É isso. Acho que a gente conseguiu
dá um bom panorama, né, do que tem sido esses meses nessa disputa, né, de poder mesmo, né, entre governo e Congresso, né? Não é simples, mas eu acho que a gente tem feito o que dá para fazer por enquanto, e é isso. E eu queria reafirmar aqui o que a Laura falou. Acho que é importante a gente pensar também a longo prazo, a médio prazo, né? E fazer as pessoas defenderem um governo que a gente sabe que é um governo, pelo menos em comparativo com todos os outros governos que já passaram pelo país, é um governo que defende o trabalhador e a trabalhadora. Ô, Caio, só para poder frisar, e nem só o governo, mas as políticas progressistas desse governo, que a gente vê aí também diversas pesquisas sobre armamento, desarmamento, privatização e tal, e oscilando, e às vezes você nem entende, né? Porque em partes você vê lá a sociedade brasileira defendendo, boa parte agora defendendo desarmamento, sendo que isso já foi votado e tal. E aí não entende como essa mesma sociedade também é contra a privatização, em sua maior parte ainda, mesmo tendo sofrido essa disputa, né, tão grande assim nos últimos tempos. Porque a gente tem aí, culturalmente, né, vamos pegar a Constituição e tal, que a gente consolidou alguns direitos. Então, assim, pensar em termos de defesa dessas políticas, saca? Para que a gente possa aí contra-atacar, né, em relação a outras que foram outras pautas que foram disputadas, como eu falei, do desarmamento, ou então esse pânico moral com o debate da ideologia de gênero, como eles chamam, né, sobre todo o debate de gênero, mas avançar assim em termos da política até, não é só nem do governo, para que quando não tiver Lula disputando e tal, a gente não passa os perrengues que a gente já passou, saca? As pessoas precisam entender o que significa privatização na prática. Quem tem dinheiro paga, quem não tem fica sem. Isso precisa ser dito, sabe? Isso precisa ser colocado, não ficar cheio de dedos, porque o mercado, porque estratégia. Pô, é isso. Não tem dinheiro, fica sem. É isso que você quer? Quer ficar igual lá nos Estados Unidos, que não coloca velho na rua porque não tem dinheiro para poder pagar diária de hospital? Entendeu? Essas coisas vão ser colocadas na discussão geral e não ficar cheio de dedos. Então é isso, assim, não é só a defesa de governo, é defesa de política mesmo, política pública progressista, política pública pro povo, popular, pro povo trabalhador também, não é qualquer povo que nós estamos falando. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente girar aqui o próximo bloco, aquele recado, né? Você pode financiar o seu podcast preferido em orelo.cc/Lado B do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você tem uma merreca e quer nos ajudar, você vai lá em orelo.cc/Lado B do Rio. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você quiser, porque a Orelo remunera o podcast, né? Então é importante para a gente que você teste, né, a Orelo, para você conhecer, se você não conhece a Orelo. Se você ouvindo o Lado B por lá, você está remunerando a gente. É o único aplicativo que remunera a gente. A gente também aceita doações avulsas via Pix para ladobedorio@yahoo.com. Cezão, gira a roleta. Nessa quinta-feira, o 04 Jair Renan foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. A investigação aponta para um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
O celular e um HD do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foram apreendidos nos endereços Santa Catarina e Brasília. O instrutor de tiro Maciel Carvalho foi preso suspeito de vender armas ilegalmente e forjar documentos para ter registros de colecionador, atirador desportivo e caçador, né, os famosos CACs. Ele atuava como instrutor de tiro no clube em que Jair Renan dava seus seus tiros. Aí no terceiro investigado na operação, Eduardo Alves dos Santos, que atuaria como testa de ferro no esquema e que até agora, 8 horas da noite, estava foragido. Bem, a gente tem que explicar que isso não tem nada a ver com os outros crimes cometidos por Jair Messias Bolsonaro, né? Nem por Eduardo Bananinha Bolsonaro, Flávio Desmaio Bolsonaro e a sua gangue de bolsonaristas e da família, né? Essa operação é só mais uma entre as várias investigações contra a família, né? A gente tem dito aqui já há muito tempo sobre o nível de bandidagem da família Bolsonaro. Esse é o nível, né? A gente está falando de estelionatários, né? De falsificadores, sonegação, de lavagem de dinheiro, é isso, né? E aí, Luara, a gente tem conversado muito em off, a gente não falou sobre isso na semana passada, sobre controle da ansiedade, né? Porque a gente quer que ele seja preso, no caso a gente está falando do Jair Bolsonaro, né? Todo dia, né? Então a gente está até controlando a ansiedade para falar, será que ele foi preso agora? Será que não foi e tal? Primeiro a gente tem que saber que, né, tem etapas, né, a serem cumpridas da justiça, né? Ao contrário de figuras como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, a justiça tem etapas a serem cumpridas dentro, né, de todo o escopo jurídico que a gente vive, né? A gente pode até achar que é burocrático, que demora muito, tudo bem, mas as etapas existem, a gente vive sob alguns regimentos, né, que nem sempre funcionam, só funcionam para algumas pessoas, mas a gente vive. E aí como é que a gente faz para controlar a ansiedade, né, de acordar todo dia lá às 6 da manhã, ligar na Globo News, né, para saber, caraca, quem que foi preso, quem que... Porque é isso, né, vai pipocar para todos eles, porque todos eles, o famoso... mais sujo do que pau de galinheiro, né? Tem essa expressão. Todos eles, se você puxar fio, vocês vão achar... Todos eles. Vocês vão achar algum tipo de crime, quando não vários tipos de crime ligados a essa gente, né? A gente precisa ter calma, né? Tem que ter paciência para as coisas serem apuradas e investigadas da forma que tem que ser, certo? É aquele meme, né? Torcedores, calma. Caio, eu vou te falar sério, assim, o meu relógio biológico, eu acho que ele sabe que eu sou trabalhadora, então eu já acordo às 5h30 da manhã há algum tempo. Mas tem sido divertido, viu? Se tem uma coisa que eu não posso reclamar do ministro Flávio Dino nos últimos tempos, é esse entretenimento promovido por todos os dias, poder acordar com uma nova operação da PF atrás desses vagabundos. E a família Bolsonaro, né, o cerco está se fechando, por mais que não tenha relação direta ali com a corrupção do pai. Na verdade tem, né? Porque Jair Renan, faz o que faz, fez o que fez, porque teve meios para isso, e um desses meios é ser filho de quem é. Então, tem sido, acho que não só interessante e didático, mas também, até para pensar aí como funciona, como você falou das etapas, né? Como deveria funcionar o Estado Democrático de Direito, para poder fundamentar as denúncias e tudo mais, porque o que a gente vê do lado de lá é o pessoal choramingando, falando que é perseguição, mas não eram eles que diziam que quem não deve não teme? Aí os foragidos e os mentirosos e os covardes que se calam diante das CPIs e tudo mais, que provam o que a gente está dizendo, né? Mas eu acho que é aquele negócio que a gente falava um pouco antes da eleição, do segundo turno, e que falamos depois, assim. Nunca mais ouvir o nome, nem nenhuma declaração de Jair Bolsonaro e sua família, a não ser no noticiário policial. Sabe? É isso que eu esperava, é essa tranquilidade que eu queria, que por mais que não seja tão tranquila assim, porque a gente fica pensando, né, como é que esses desgraçados tomaram mesmo esse país de assalto, peraí, as coisas agora estão caminhando para uma ordem mínima, né? Os crimes voltaram a ser crimes, porque até então era tudo, a gente parecia estar ficando maluco, falando, não, isso aqui não é um desvio, isso aqui não é corrupção. Exatamente, o ministro Moro tinha proibido crimes, mas parece que não, parece que continua acontecendo, Daniel. Então, assim,
é meio que alívio, né? Você pensar, caramba, eu não tô maluca, isso aqui realmente parece que vai dar em alguma coisa. Eu quero esperar, eu quero acreditar que vai, né? A gente já falou acho que foi na live, né, que eu cheguei a comentar o tweet do Kennedy Alencar, ele falando que a questão era de fundamentar, porque não adianta você prender, espetacularizar e tal, e daqui a pouco soltar, o cara conseguir um habeas corpus e tal, ele precisa pagar, então não é mais uma questão também de si, é de quando, porque os crimes estão aí, eles são cada vez mais evidentes, surgem novos crimes, surgem novos absurdos, não só contra ele, mas contra toda a família, contra todo o entorno, então ajudante de ordem, assessor, amigo, advogado, tem assim, dá para fechar o olho e escolher qual que vai ser hoje, mas eu acho que precisa realmente ser fundamentado, porque eu não, daqui, a gente já falou, né, que quer ver só no noticiário policial, daqui a um tempo eu não quero mais saber, sabe, deixa lá, larga lá, esquece essa eu não gosto de falar essa palavra, mas essa desgraça desse homem, porque ninguém aguenta mais nem relembrar, sabe? É difícil, porque quando a gente começa a falar do Bolsonaro, acho que o bolsonarismo é essa que é a pior coisa pra mim, do bolsonarismo, do Bolsonaro. Eles provocam o que é de pior, porque a gente deseja o pior. A gente deseja uma tortura psicológica, que esse homem nunca mais durma, sabe? Esperando a PF bater na porta dele. Mas é bom de novo trazer a ordem, sabe? É bom de novo pensar, olha só, existe punição para esses crimes, isso vai ser feito. Isso traz essa tranquilidade, essa coisa de, peraí, a gente pode caminhar de novo como sociedade, a gente pode caminhar de novo para uma civilidade, não para o que de pior Bolsonaro e o bolsonarismo provocam nos seres humanos. É isso. É esperar, né? É esperar as coisas estarem no seu lugar. Só para fazer uma correção, na verdade não é uma correção, né? É um complemento. Eu disse que o caso hoje lá do Ratinho do 04 não se complementa com os da PF, né? Em cima do Jair, do Assef, na verdade até se complementam sim, porque a Polícia Federal, tô vendo aqui a Ana Flor, né, blogueira, jornalista, comentarista da Globo News, ela está dizendo aqui que a PF vai pedir o compartilhamento do material que foi apreendido hoje, né, do Jair Renan, exatamente porque eles querem avaliar, né, investigar os aparelhos tanto do Frederico Assef, né, que é o advogado do Bolsonaro, da família toda, quanto os aparelhos do Jair Renan também, ou seja, vão puxar coisas a partir também do Jair Renan, né? Só para deixar isso bem claro. Daniel, acho que você compartilha um pouco da opinião da Luara, né? A gente sabe que as coisas precisam ser feitas de uma maneira que seja, que é isso, assim, prender por prender, né? Será que é legal, vai saciar um pouco a nossa vingança, né? A gente quer, eu gostaria, inclusive, mais do que ser preso, né? Eu gostaria que ele fizesse bang jump de cabeça para baixo, tal como o Benito Mussolini. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque, enfim, isso teria que acontecer pela mão do povo também, né? Então também não adianta. Não quero que seja por outro grupo de milícia que seja que compete com eles, não. Então também a gente sabe que as coisas têm que ser feitas dentro do Estado Democrático de Direito. Embora eu também tenha críticas ao que a gente vive, se é mesmo Estado Democrático de Direito, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente sabe que tem que esperar, e tem muita coisa, né? E assim, dá pra pegar por vários viés, né? Tem toda sorte de crime ali que você dá pra investigar, né? E as investigações estão aí, tá andando, né? A gente vê aí que tá andando sobre fake news, sobre ato golpista, sobre vacinação. Tem um monte de fios aí a serem puxados, né? Você pode escolher o fio. Os leitores desse blog sabem que eu defendo, desde a eleição, quando a gente começou a falar em Ministério da Vingança, né? Que o Ministério da Vingança seja discreto e que a caça às bruxas não é difícil, é só cumprir a lei. Porque em 30 segundos você citou umas 5 ou 6 possibilidades de botar esse desgraçado na cadeia. Mas a gente sabe que não é assim, né? Ainda mais que tem ainda uma base popular forte que defende, tem uma base grande no Congresso que defende. A gente está vendo aí que o aparelhamento, você não precisa nomear juiz no Brasil, não precisa ter sido nomeado pelo Bolsonaro, né, para ter alinhamento ideológico, porque é um alinhamento ideológico de que se pertence à grande maioria dos juízes, do Ministério Público no Brasil. Então é algo que não dava para fazer dia 2 de janeiro, ou mesmo dia 2 de abril, que foi depois dele ter voltado da rápida fuga
dele para os Estados Unidos. Então, a gente tem que, repetindo o que eu falei lá atrás, né, na época da transição, usar células de relativa confiança da Polícia Federal para correr atrás desses fios soltos. E parece que estão fazendo isso, né? E usando o modus operandi que usaram, não de forma irônica, né? Para prender o Lula, com a diferença que o Lula não tinha crime, então você tinha que inventar crimes. E então o Bolsonaro, como você tem muitos crimes, você consegue até acelerar o processo. Você vai prendendo ou levando para depor, né, ou constrangendo aliados próximos, cada vez mais próximos. Então, se a gente começou com meia dúzia, com aqueles pés rapados que foram para o front, né, no dia 8, instigados pelos seus líderes, pelo seu líder maior, e foram presos ali com a boca na botija, entrando no Wi-Fi do Palácio do Planalto enquanto depredava, essas coisas quase anedóticas, né, embora sejam trágicas. Depois a gente vai para um ajudante de ordens, que era o cara de grande confiança dele nos 4 anos que ele esteve no gabinete presidencial. Hoje chegamos no filho, né? O filho que não tem cargo político, então é mais fácil de ir em cima. E, ao mesmo tempo, vai pegando, né? Já saiu pesquisa aí, vai pegando a imagem de ladrão, né? Porque no Brasil, você ser ladrão é muito pior para o cidadão médio do que você ter sido responsável pela morte de pelo menos 500 mil de pessoas, entre outros, né? Então, se você está todo dia no noticiário que vendeu joia que era presente de Estado e que foi para ele, que blá blá blá, que ele estava querendo colocar a mão, que valia 300 mil reais, que valia 50 mil reais, que depois de 100 mil reais, todo dia isso está na imprensa. Então, isso vai pegando mesmo entre os seus eleitores. Eu citei a pesquisa mais cedo, né? Ela fala que de que ele cometeu crimes e de que ele tem que ser preso. Primeiro, dos chamados eleitores mais moderados, que são os eleitores que votaram, defendem parte do que ele defende, mas não o pacote ideológico inteiro, né? Enquanto que os hardcore, chamado núcleo duro, ainda se mantêm fiéis, compram qualquer versão e passam um pano para tudo. Mas, com o tempo, mesmo parte desses vão começar a ceder e talvez até achem que ele seja justiçado, mas não vão querer fazer outro 8 de janeiro porque ele foi preso, né? Vão ficando mais anestesiados. É isso, esse processo vai acontecer de mais cedo ou mais tarde. Eu acho que está sendo bem conduzido dentro do possível e acho que chegaremos no final do mandato, na próxima eleição, sem que ele possa concorrer, não só por estar inelegível, como também por estar cumprindo uma jornada numa colônia penal. Só para dar 2 informações importantes, né? Uma que eu acho que talvez seja até a mais importante a ser dada, né? É que o Jair Renan, ele está atualmente lotado no gabinete do senador Jorge Seife, né, do Partido Liberal de Santa Catarina, sujeito cujo nome, se você jogar aí Seife Drogas, Seife é S-E-I-F. Você joga aí Drogas Seife no Google e você vai ver de cara, assim, né? Você vai ver o que a família dele, os caminhões da família dele costumam transportar. E a outra informação que acho que é importante, né, é que há quem diga que o Jair Renan, ele é uma figura um pouco considerado um bastardo, né, da família. Tem aquele clássico clique do fotógrafo Lula Marques. Ele não tem a mesma mãe que os Três Patetas. Isso. E nem é filho da Michelle. Exato. Então ele é considerado assim, um sujeito um pouco à parte, né? Inclusive, talvez até por isso que não tenha se lançado candidato. Ficar de olho, né? Porque esse tipo de movimentação... Aí já não, ele não podia. Ainda não podia, em 18, né? Ele não tinha idade. E em 22, ele, por ser filho de presidente, ele não podia ser candidato. Isso. Só quem já tinha mandato. E aí ficar de olho, né? Porque o pessoal já tá notando, né? A Michelle já teria feito uma postagenzinha de manhã no Instagram, agradecendo por Deus mais um dia, algo que o pessoal notou que possa ser algum recado. E
lembrar que o Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, se referiu a ele como aquele filhozinho lá no dia da votação da presidência da Câmara, né, em 2016, se eu não me engano, ou 2017, não lembro. Eu acho que foi um pouco menos carinhoso, viu, Caio? Foi alguma coisa bem pesada, né? Ou seja, é um climão entre a família aí, a gente sabe bem. O Natal não deve ser muito legal nessa família, não. Não, a gente sabe, os relatos são bem nesse sentido, né? De que há um certo afastamento, imagina também, né? E aí a gente só pede aí que o nosso Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, acione imediatamente o protocolo Dipendra do Nepal. Se você não sabe o que é Dipendra do Nepal, primeiro, você não conhece o lado B, né? Você chegou há pouco tempo. A gente vem falando do caso Dipendra do Nepal há muito tempo. Então você joga também no Google, aproveita que você está no Google aí, joga aí, Dipendra do Nepal. E aí você vai ver o que o Carluxo... O que a gente deseja que o Carluxo faça. Já que eles admiram a monarquia, né? Podiam copiar uma família real. Protocolo... Carluxo, acione imediatamente o protocolo Dipendra do Nepal. Enquanto isso, a gente vai para o último round deste roletão. Bem, vamos para o nosso momento xadrez verbal, né? O nosso momento coluna da Giovana, né? Do lado do B Notícias também. A gente viu aí terminar nessa última quinta-feira mais uma reunião do BRICS, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a partir de 2024 ganhará novos membros. Aliás, foi bem engraçado o pessoal dizendo, pô, não vai mudar de nome, né? Aí vai entrar Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Argentina. E aí ficou, né, BRICS, aê. Achei engraçado, né? O pessoal levou na galhofa. O pessoal brincando, mistura do Brasil com o Egito, enfim. O bloco foi criado em 2009, né? Pra gente fazer o contexto aí pra você que de repente tá meio desavisado. Representa aí quase 25% do PIB mundial. Conta com 42% da população do planeta. Recebeu aí nos últimos anos quase 40 países, né, solicitação de entrada para participar do bloco. Teve uma avaliação lá, cada caso foi avaliado, né, tem umas questões de diferenças entre os países mesmo, né, não só as diferenças culturais óbvias que há entre esses países, mas as diferenças econômicas, né, de fluxo de economia, a diferença de geopolítica entre os próprios fundadores, né, a China tem uma postura, o Brasil tem outra, né? A Rússia tem outra, enfim. Tem questões aí delicadas, mas, enfim, é um novo momento da economia mundial, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com esses países que a gente acostumou a chamar em desenvolvimento, né? Ou novos ricos, enfim, tem várias nomenclaturas. E aí, Luara, você que pediu a sua vez para falar sobre o BRICS, eu queria que você falasse um pouco, né? A gente que é muito interessado nesse tema, a gente gosta muito desse tema aqui no lado B, né? De trazer esse tema de geopolítica, de política internacional. Como é que você vê esse momento, né, do BRICS no cenário mundial, no momento de guerra na Rússia, no momento de Estados Unidos passando por problemas internos talvez sem precedentes, ou pelo menos sem precedentes nas últimas décadas, né? E qual a sua análise, principalmente, o papel do Brasil, né? Como é que o Brasil sai dessa reunião do BRICS? Eu pedi para comentar brevemente, Caio, porque eu acho que são dois temas estratégicos que foram tratados principalmente nessa reunião, né? A ampliação do bloco, como você falou, né, com a entrada de novos países, e a criação de uma moeda para diminuir a dependência de dólares, né, na economia mundial. Esse segundo tema eu vou deixar para o Daniel comentar em outros momentos, a Giovana também, mas o presidente Lula, ele já confirmou que os países farão estudos para a criação de uma nova moeda que permita fazer negócio sem precisar comprar dólar. Acho que isso é um ponto bem interessante, mas eu queria destacar que eu acho muito curioso os questionamentos que surgem na imprensa burguesa, principalmente, em relação aos BRICS, que vão nessa coisa da entrada de novos países, né? Que vão desde os critérios para que... E os direitos humanos, claro. E, assim, até um arrobo de patriotismo também, sabe, Daniel? Dizendo que o Brasil vai perder relevância, sabe? Uma pretensa hegemonia. Diluiu o Brasil. E aí dizem também que é porque está formando, olha só que preocupante, está formando
um bloco anti-Ocidente. Eu acho engraçado porque geralmente são os mesmos atores que naturalizam a adesão de países à OTAN, né? Por mais que seja um grupo militar e não exatamente econômico, né? Mas para eles, dinheiro e arma têm que circular livremente, desde que os de lá tenham mais liberdade que os daqui, né, Daniel? Então, eu acho que a gente já viveu uma tentativa, né, de construção de um mundo multipolar. Os primeiros governos petistas tinham um olhar mais, né, para o sul global, de uma construção de uma América Latina e uma América do Sul, principalmente, mais forte, Mercosul e tudo mais. Mas a gente vê agora essa possibilidade delineada de forma mais concreta, né? Inclusive, dado o atual contexto, o Caio já citou, né, com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos mais acuado, né? A gente passou aí por pandemia. Então, a declaração do Lula foi de que não interessa a ideologia dos governantes dos países, mas sua importância geopolítica, né? Ou seja, é para ampliar o peso político-econômico dos BRICS, né? Já que com a entrada desses novos países, a gente aumenta aí o PIB em termos de paridade do poder de compra para 37%. Para a gente ter ideia, em 2020 o G7 tinha pouco mais de 30%, já tinha sido ultrapassado pelo BRICS, né? Então, eu acho que cabe uma provocação para quem acha que é pouca coisa o que está acontecendo, quem trata esse movimento de uma forma cínica, ou mesmo quem ignora as contradições, porque eu acho que alguns questionamentos eles são válidos, pensar aí o que é estratégia, o que é bom para o Brasil também, mas eu acho que eu entendo que o BRICS como um bloco criado, eu não entendo o BRICS como um bloco criado nos mesmos termos que a gente conhece de outros blocos econômicos, sabe? Eu acho que é possível a construção de alternativas de cooperação que não reproduzam assimetrias de poder. Eu acho que a ida, por exemplo, da Dilma para a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, né? Também é muito nesse sentido. Então é isso, assim, eu acho que é um bloco para não reproduzir essa assimetria de poder de seus membros, e eu acho que é exatamente aí que muitos analistas se perdem, Caio. Muitos comentaristas eles acabam se atrapalhando porque só admitem acordos entre vencedores e vencidos. Nunca admitem um acordo em que as pessoas possam, de fato, sentar e pensar, olha, o que é bom para todo mundo? Acho que a gente está num momento... O Lula é muito essa figura, né? Agregadora, da negociação, vem aí da escola sindical também, aprendeu um tanto. E eu acho que o BRICS pode ser isso, sabe? Com todas as contradições que existem, inclusive aí dos membros e tal. Acho que nós estamos vivendo o mundo real e a nova história de uma forma muito viva, e é muito importante a gente acompanhar esse movimento e pensar aí que alternativas são essas que estão sendo criadas, sabe? Que banco é esse de desenvolvimento? Que desenvolvimento é esse? Que a gente também fala de desenvolvimento, tem que falar de transição ecológica, tem que falar de novas possibilidades dentro, né, da matriz ecológica, enfim. São coisas que surgem para a gente pensar de tecnologia, de transferência de tecnologia, de compartilhamento dessa tecnologia. Eu acho que pode trazer grandes debates aí, e estou acompanhando com certo entusiasmo, com esperança, assim, porque eu acho que, apesar de ter sofrido um esvaziamento nos últimos anos, aí, com a eleição do próprio Bolsonaro, na Índia também, né, eleição de gente de direita por lá, eu acho que é uma grande ferramenta, pode ser uma grande ferramenta possível para a gente pensar um mundo diferente, porque do jeito que está, a gente já viu até onde pode nos levar, né? E agora? Quais são as possibilidades com os novos atores? E também a gente tem entrada aí, por exemplo, da Argentina, já comentamos a Argentina aqui, falei do lado benutista, né? A possibilidade de um Milei ser eleito, né? Da extrema-direita ser eleita. Como é que fica isso aí? Até porque já estão repercutindo que ele e a candidata também do Macri já falaram em reverter essa entrada da Argentina, caso saiam vencedores. Há uma disputa, apesar do Lula falar que não, há uma disputa ideológica muito forte, porque há essa ideia, né, de colocar o BRICS como um bloco anti-Ocidente, ou então que cria de países que têm uma certa rivalidade com o Ocidente, assim que eles colocam, né? Porque não consideram, por mais que a Globo News tente insistir, não considera o Brasil Ocidente, gente. Calma. Vocês não são. E aí a gente precisa estar atento para poder perceber tanto os movimentos possíveis, como também esse cinismo da mídia burguesa que tenta naturalizar esse discurso, né? De que é uma coisa menor, ou então que não deve ser defendido, ou então que é ruim para o Brasil. Eu realmente discordo, e tem todos esses pontos aí que elenquei. Acho que é importante que a gente esteja nesse debate, e espero continuar acompanhando, tanto aqui no lado B, quanto em outros espaços que são interessantes. Aí eu cito
o Instituto Tricontinental, que traz alguns relatórios muito legais também sobre BRICS, sempre assim. Então fica aí de dica já para o pessoal que quiser acompanhar mais o debate, para que a gente possa não cair, né, nas armadilhas que a gente sempre vem colocando aqui no lado B, os cuidados, né, como o lado B como alternativa de comunicação, não cair nessas armadilhas da comunicação burguesa, da naturalização, né, do senso comum, assim, de um discurso único do Brasil sempre como subserviente, ou então aquela coisa, né, que falando grosso com o sul global e afinando para os Estados Unidos, para os países do G7, enfim. E Dani, assim, a gente vê a nossa mídia burguesa, né, muito, muito, muito alinhada, né, à política desses países chamados de primeiro mundo, do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos. Eles olham meio que de cima para baixo, né? Eles meio que olham assim, Brasil, África do Sul, China, tipo assim, esse povinho aí tentando criar um bloco para competir com a Europa, né? E com os Estados Unidos, né? Você vê esse tom, né? Não é um tom. As análises são carregadas desse tom, né? Então, o editorial do Globo, ontem, eu acho, quando foi anunciado, né, a ampliação do bloco e tal, falava, parecia, assim, eu acho que um memorando do Departamento de Estado americano não seria tão cretino. Daria mais voltas. Porque falava abertamente que o Brasil está cedendo a posição da China para montar um bloco de oposição às políticas americanas, internacional americana. Tipo, e quando é que o Brasil tem que se preocupar, enquanto Estado-nação, com a política externa americana? É óbvio que ele, num cenário da potência que é os Estados Unidos, ele deve se preocupar com as repercussões disso no Brasil. Mas ele não deve se preocupar a priori e na retórica se isso vai prejudicar o interesse dos americanos ou não. Procurar o melhor cenário para o Brasil, né? E acho que há um entendimento de certo consenso dentro do atual governo e mesmo dentro da burocracia do Itamaraty, que a gente tem notícias aí que no governo Bolsonaro, principalmente durante a gestão do Ernestão lá, nos 2 primeiros anos, serviu de anteparo, né, chamar aqui de loucuras, né, da ideologia de extrema-direita do ministro e do presidente, e conseguiu barrar alguma coisa para ficar só na retórica, né, do que aquele governo propunha, que o Brasil, com a potência que é a China e potências, chamar de potência emergente está em desuso, né, mas com países que têm peso regional e peso econômico, cada um a seu modo, de forma a fazer contrapesos ao poder você pode chamar de Ocidente ou Norte global, né? E pensar num mundo mais multipolar e não na lógica de superpotências ou da superpotência única pós-Guerra Fria, né? Que a Europa trabalha muito mais como um satélite dos Estados Unidos do que como uma outra potência dependente, vide o que a gente está vendo a OTAN na guerra da Ucrânia. Sobre a ampliação, olhando a lista de países aqui, me surpreendeu a Etiópia, que aí a gente tem que voltar na origem dos BRICS, né? Os BRICS eram o BRIC, era só Brasil, Rússia, Índia e China, que era ali nos anos 2000, né, vistos como cada um como os maiores de sua região, né, em termos de área, em termos de população, em termos de economia. O Brasil, como o maior país, a maior economia e maior população da América Latina, a China já naquela altura uma potência, né, econômica, a maior população do mundo, então a maior população do mundo, a Índia, de lá para cá já ultrapassou, não precisa falar mais da China, né, todo mundo já sabe que a China vem se tornou, a Índia uma população de 1 bilhão de pessoas, mas também uma economia que crescia muito, sul da Ásia e tal, a Rússia, né, a maior parte do que sobrou da ex-União Soviética, em termos de parque industrial militar, em termos de influência externa, o país mais extenso do mundo. Engraçado que Brasil, Rússia, Índia e China, eles têm uma continuidade territorial, né? A China faz fronteira com os dois, embora a Índia e a Rússia não façam fronteira.
E depois o bloco foi ampliado para a África do Sul, porque você tinha uma presença forte na Ásia, o leste europeu, a partir da porção europeia da Rússia, América Latina no Brasil, mas não tinha nenhum pé na África. E então, para se pensar como um bloco mundial, né, essa ideia de construção multipolar, então a África do Sul como país mais rico e mais estruturado da África, que entrou no bloco para ser esse S. E olhando aqui a lista, não sou um especialista de política externa, mas Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos me parece óbvio, como não só da questão geopolítica de estarem na Península Arábica, no Oriente Médio, mas estão sentados em cima de gigantescas reservas de petróleo. O Irã, que está do outro lado do Golfo Pérsico em relação à Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, é muito mais complexo. Não é só petróleo, o Irã tem indústria, o Irã tem uma população grande, o Irã tem uma rede urbana e um mercado interno muito grande. O Brasil tem comércio na casa de dezenas de bilhões de dólares por ano com o Irã, e é um país que sofre com isolamento econômico e político por conta desde a Revolução Islâmica de 79, né, de sanções do Ocidente, Estados Unidos à frente, depende muito de uma relação com a própria China e com a Rússia. Então, para o Irã ampliar laços com os demais países dos BRICS deixa de ser também um país com esse peso regional, uma oportunidade geopolítica para o Brasil e demais membros dos BRICS. A Argentina, historicamente, é a segunda potência da América do Sul, já perdeu já há alguns anos, está atrás da Colômbia, tanto em população quanto em PIB, mas tem esse peso histórico, geopolítico. A Colômbia, historicamente, tinha um alinhamento muito mais automático com os Estados Unidos, né? Sempre foi mais virada como a maior parte da população e do PIB da Colômbia estão dos Andes para lá, né? Virados para o Pacífico e para o Caribe, eles sempre tiveram uma relação com os Estados Unidos mais preferencial, digamos assim, do que com o restante da América do Sul, principalmente com o sul da América do Sul, né? Com o Cone Sul. Então, a gente teve essa eleição do Petro do ano passado, mas é um governo com um ano, né? Então você não quebra toda essa tradição. Então, acho que, em termos de tradição diplomática, a Argentina, historicamente, embora a Argentina possa, ao contrário da Colômbia, né, no polo oposto, eleger um governo de extrema-direita, ou de uma direita bastante radicalizada, porque a gente tem que lembrar que tem o Milei, com todos os elementos clássicos dessa extrema-direita moderna, pós-moderna, mas a candidata que levou a legenda do macrismo é a direita do macrismo. Então ela está mais próxima do Milei do que foi o governo Macri, por exemplo. Então, um mano político que faça ela olhar com estranheza um bloco como os BRICS, mas historicamente a diplomacia argentina tem uma posição mais independente, né, do que a Colômbia, historicamente. E aí, para fechar a lista de novos membros, é só a Etiópia, que me causou alguma estranheza, não era falada antes. Temos que ler mais e aprender mais, entender essa participação da Etiópia, nada contra a Etiópia, naturalmente, mas é um país que tem enfrentado muitos problemas recentes, de guerra civil, uma região separatista, a região do Tigray, uma relação conflituosa com a Eritreia, que é um país que era parte da Etiópia até 30 anos atrás, comemora esse ano 30 anos de independência, que foi em 93, mas me parece, aí mais num chutômetro, né, uma ideia de você integrar mais um país da África Negra, colocando um pezinho ali no chifre da África, que é o leste da África, que também está perto da Península Arábica, ali ao sudoeste da Península Arábica. E o Egito, claro, que se a África do Sul é o país mais rico e a potência ao sul da África, o Egito é a maior economia do norte da África, né, da África do Maghreb, da África que fala árabe. Mas só uma pincelada geral, como eu falei, não sou o especialista de geopolítica. Maravilhosa, pincelada mara. Quem quiser saber Imagina mais... se fosse, hein? Pois é, quem quiser saber mais vai ali olhar o xadrez verbal, né? Vai dar uma considerada no que o pessoal do xadrez verbal sempre fala com muita propriedade. A gente vai aguardar a Giovana, né? De repente a gente pede pra Rapidinho, falar sobre moeda. A Luara mencionou a questão de ter uma moeda, né, própria para trocas, alternativa ao dólar.
imprensa, é engraçado, né? As pessoas vão falando, vão se naturalizando, né? Quando o Lula falou naquela visita à China, acho que foi março ou abril, ele fez aquela visita à China com uma comissão, com uma comitiva imensa, e entre outras coisas falou de Brasil e China comercializarem nas próprias moedas, e aí foi aquela gritalhada nessa nossa imprensa colonizada e em quem se informa apenas por ela, né? Porque o dólar, as pessoas não comercializam em dólar porque querem, é porque todo mundo só aceita dólar, e lero-lero. E agora o assunto já está um pouco mais naturalizado, não sei se vocês perceberam. Não se trata necessariamente de você criar uma moeda, uma moeda corrente, comum a todos os países, né, como o euro, mas de você criar uma moeda de comércio entre os países. E você, num grupo de 11 países que representa, como a Luara falou, aí, quase 40% do PIB mundial e mais 40% da população mundial, não é nenhuma maluquice, gente. É o caso de ter a coordenação, é óbvio. São países muito diferentes, são países muito distintos, e é um projeto que você não necessariamente vai aplicar no que vem. Mas que você pode aplicar no que vem, e já é aplicado, gente, é você trabalhar com uma cesta de moedas. Você, num comércio bilateral ou multilateral, você, antes de criar uma moeda fiduciária, né, uma moeda contábil, para promover as trocas entre esses países, sei lá, quando a Argentina for comprar alguma coisa do Irã, ela pode usar yuan chinês ou rúpias indianas, e no comércio entre eles usarem essa cesta de moedas, que vai haver troca. O fato de existir o bloco certamente vai fomentar que haja mais trocas entre essas economias de bens e serviços, e essa concertação vai permitir que esses países comecem a usar as moedas uns dos outros dentro de uma cesta, né? Então, se a Argentina, isso que eu falei, a Argentina comprou carne não, né? Porque carne a Argentina exporta. A Argentina comprou bens industriais do Brasil e pagou em peso argentino. O Brasil pode pagar em peso argentino quando importar bens industriais avançados da China, e a Argentina exportações de carne. Um exemplo bem grosseiro. É tão somente isso. E é claro, conforme essa concertação for avançando e se tornar mais sofisticada, e você tiver mecanismos de regulação mais sofisticados a partir dessa experiência, daqui a alguns anos, poder criar uma moeda contábil, pode botar o nome que você quiser, para promover essa troca interna desses países, e também não apenas entre eles. Certamente outros países vizinhos, né, a esses países, ou que têm muitas trocas com esses países, também vão aceitar. Você acha que a Bolívia não aceitaria vender gás para o Brasil na moeda dos BRICS? Porque ela vai poder fazer importações da China com essa moeda. Só para fazer aqui um adendo, Dani, você falou sobre talvez nem o memorando da Casa Branca fosse tão capacho assim da própria Casa Branca. Saiu a notícia, né, que o governo dos Estados Unidos afirmou que não vê o BRICS como futuros rivais geopolíticos e que deseja manter relações sólidas com Brasil, Índia e África do Sul, né? É evidente, eles são mais profissionais do que a imprensa brasileira, né, que é mais realista que o rei. É óbvio que os Estados Unidos se incomodam com essa influência do bloco e que, sobretudo, essa concertação financeira dê certo. Mas eles não podem falar isso abertamente, eles não vão falar isso. Pois é, eles atuam de outra forma. Para a gente encerrar aqui, quero, antes de chamar aqui o encerramento para o Dani e para a Luara, eu quero deixar aqui registrado que hoje, né, dia 24 de agosto, marca a morte do Luiz Gama, né, abolicionista, advogado, morto em 1882. E aí várias entidades, várias instituições, organizações, movimentos fizeram um ato, né? Hoje teve um ato nacional em vários lugares, praticamente todas as regiões, quase todos os estados, fizeram um ato unificado contra a violência policial, né? Que tem assolado o país aí nas últimas semanas, embora seja um problema das últimas décadas, e também contra, lembrando, na verdade, né, o assassinato da mãe Bernadette, né, do Quilombo Pitanga dos Palmares, dentro do próprio terreiro, lá na Bahia, né? Enfim, 2 casos aí que chamaram a atenção. Hoje teve esse ato. A gente deixa aqui a nossa solidariedade também com os movimentos. E por fim, quero deixar 2 dicas sobre o mesmo assunto. Tá calor, né? Tá calor, tá estranho, tá batendo recorde, tá seco. A gente tem visto onda de calor
no verão europeu também, tá meio doido. Por que tá meio doido? Então eu indico o Lado B do Rio, número 124, tá? Capitalismo versus Ecologia, com o Eduardo Sabarreto. E também a Live B do Rio, O Capitalismo contra o Clima, também com o Eduardo Sabarreto. Vai ajudar a entender o que esses fenômenos, por que esses fenômenos climáticos que estão tão agudos, né? O que eles significam, né? A gente significa que o planeta está, de fato, em colapso. Daniel, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Vamos nessa que a nossa conexão já está começando a ratear e daqui a pouco a gente tem que secar o flusão. Luara, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem o Lado B está de volta, já no Sauí, bonitinho, né? Chegando no seu ouvido com aquela qualidadezinha top, tá bem? Forte amplexo, até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.